Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia, no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia. Vamos trazer uma mensagem de hoje para você, começando o novo livro da Bíblia, né, em sequência com o que nós já ensinamos antes. Vamos agora entrar no livro de Juízes e você terá grandes surpresas neste livro. Nós vamos estar falando neste livro aí aproximadamente entre 296 anos que os juízes lideraram o povo de Israel. E você vai ver grandes coisas da parte de Deus, da parte de uma liderança efetiva e da parte de um povo cheio de altos e baixos. Isso trará para a nossa vida também muitos exemplos de como agradar a Deus, como buscar a Deus, como exaltar o nome do Senhor e como se apegar a Deus. Então, o título da nossa mensagem é: Não abandone aquele que te abençoa. Não abandone aquele que te abençoa. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Fala conosco, Pai, neste momento. Ensina-nos e motiva-nos, ó Deus, a buscar a palavra do Senhor. Tem tanta gente, ó Deus, que despreza o conhecimento da palavra do Senhor. Mas nós queremos aprender do Senhor de dia e de noite, meditando na Tua palavra, orando ao Senhor para não pecarmos contra Ti. Por isso eu e esta pessoa que assiste este vídeo agora, oramos ao Senhor agradecidos por estar conosco e por nos abençoar, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Desculpa, a garganta está um pouco pesada, mas vamos ler a palavra de Deus, que está em Juízes capítulo 2, a parte B do versículo 2, o versículo 4, 5, 11 e o 14, a parte A, para que você entenda bem do que vamos falar. Está assim na parte B do versículo 2, do capítulo 2 de Juízes, versículo 2b, diz assim: Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pergunta Deus na figura de um anjo que apareceu ao povo ali para repreender o povo. Isso é chamado de teofania. É quando Deus se deixa ser visto, né? E na pessoa agora de um anjo. Versículo 4 diz assim: Tendo o anjo acabado de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Versículo 5, e chamaram aquele lugar Botim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O versículo 11 diz: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Já explicamos o que significa Botim. Botim significa local de pranto, né? Local onde houve choro. E agora explicamos também que eles abandonaram ao Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Baalins é um número, um ajuntamento de falsos deuses que tinha nome como Baal, isto, Baal, aquilo, vários a deuses falsos com nome de Baal, e então juntando-se dá o plural de Baalins, ou diversos deuses com nome de Baal. O versículo 14 diz, a parte A do versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendera contra Israel. Como eu disse, nos 12 juízes que Deus levanta para defender o povo, e nós vamos estar estudando isso, né? Depois deles aparece também o sacerdote Eli, que manifesta como um juiz, como um líder, e depois o profeta Samuel. Mas esses 12 aí abrangeram 296 anos de liderança em Israel, né, sobre o povo, e nós estaremos falando então agora no livro de Juízes, para que você aprenda a palavra de Deus. Muita gente desprezou. Hoje em dia nós somos criticados por falta de conhecimento da palavra de Deus, e isso, outrora nós tínhamos as escolas dominical. Hoje já não existe mais isso aí. Os adventistas, creio que tem escola sabatina, outras escolas podem ter outros nomes, não importa o nome, mas o importante é que abandonaram a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus,
e isso não tem nada melhor para criar ignorantes e colocar ignorantes no governo, quando o povo é desfavorecido na cultura, no aprendizado, né? Na fundação básica, que é o ensinamento. E isso não tem sido levado muito a sério, nem nas igrejas e nem no Estado nos nossos dias, né? O governo não tem interessado. É mais fácil liderar ignorantes do que liderar pessoas que sabem um pouco ou sabem muito. Não abandone aquele que te abençoa. Então nós temos aqui o primeiro capítulo de Juízes, por isso que não lemos o primeiro capítulo, faz uma referência, uma repetição do que foi a vida de Josué, né, e de Caleb. Então faz ali uma repetição do que eles fizeram no livro de Josué. Então pulamos para o capítulo 2, e no capítulo 2 fala da aparição de um anjo. Só que quando você vai perceber Josué, quando Josué ajuntou as pessoas ali para falar com eles, e depois Josué os despediu, cada um para a sua tribo, né? Naquele último ajuntamento que ele fez, e Josué então estava despedindo do povo, como fizera a Moisés. O que acontece, vocês lembram que nós fizemos um vídeo também, de que Josué coloca ali aquela pedra, né, ali debaixo do carvalho. Tudo isso foi registrado, e Josué então despede o povo, cada um para suas tribos, cada um para sua herança, como diz a Bíblia. Mas aqui acontece um fato. Este fato aí, os estudiosos não disseram como aconteceu, mas existe um ajuntamento aí. Então, curiosamente, podemos pensar que esse ajuntamento fosse para uma das festas, né, das comemorações festivas de Israel. Por isso o povo todo se ajuntou, porque o anjo ali fala para todos os filhos de Israel, trazendo uma repreensão aos filhos de Israel. É um anjo falando, representando o próprio Deus, e Deus então traz um relatório mesmo que nós já conhecemos, que foi Deus que os tirou do Egito, foi Deus que os conduziu, foi Deus que os abençoou, Deus que venceu as batalhas deste povo. Porém, este povo, parece que no que lemos, né, e é verdade, eles se desviam do Senhor. Cada um começa, depois que os anciãos morreram, Josué morre, né? Aí morre Eleazar, morre também aqueles anciãos ali que levou o povo a servir a Deus durante o tempo deles, e então esse povo começa, cada um, e agora sem líder, fazer aquilo que eles queriam fazer, aquilo que lhes desse prazer, e começam então a afastar-se de Deus. E este anjo vem repreender exatamente isso. E a pergunta de Deus é: por que vocês fizeram isto? Por que vocês abandonaram? Por que vocês viraram as costas para mim? Quando você vai nos meus vídeos, você vai perceber que Moisés fez esta profecia lá atrás, ainda Moisés vivo. Moisés disse: olha, eu estou falando isto com vocês. Foi quando Moisés chamou os céus e a terra para testemunha. Moisés fala algo muito forte. Moisés fala: estando eu vivo, vocês são rebeldes. Certamente, quando eu for recolhido, mais tarde vocês se ausentarão, vocês abandonarão o Senhor. Essa profecia de Moisés levou aproximadamente de 60 a 70 anos para se cumprir, e agora está ali o anjo repreendendo exatamente o cumprimento daquela profecia que Moisés disse: se eu estou convosco, se eu estou esforçando-vos para que vocês tenham fidelidade a Deus, e vocês ainda são rebeldes, imaginem quando eu morrer. Imagina, porque Moisés era muito duro, era muito firme em suas decisões. Graças a Deus que ele sabia que o povo era um povo oscilante, né? Que o povo mais tarde poderia se desviar, que até então o povo estava servindo ali, né, a Deus, porque Moisés insistira com eles.
Depois Josué faz a mesma coisa. Josué dá a condição deles servirem outros deuses. Mas eles decidem a servir a Deus. Eles dizem a Josué, não, nós entendemos que foi o Senhor Deus que nos tirou do Egito, que é o Senhor Deus que tem feito estas grandes obras, mas nós não vamos servir a outro Deus. E eles propõem então a servir ao Senhor Deus e cumpriram. Serviram no restante dos dias de Josué, no restante dos dias de Eleazar e também no tempo dos anciãos. Eles serviram a Deus. A Bíblia diz que houve fidelidade até que aquela geração morreu e levantou-se uma outra geração que não conhecia as obras do Senhor. Aquilo ali não era divulgado entre eles, as obras do Senhor. Infelizmente, aquela nova geração afastou-se do Senhor e começou então a um caminho do afastamento a Deus, entraram na idolatria e também, consequentemente, entraram na imoralidade. Isso tudo foi tomando espaço ali por causa do abandono a Deus. Por isso a nossa mensagem é o título: não abandone aquele que te abençoa. Aquele povo ali foi se esquecendo das bênçãos de Deus. Aquelas bênçãos de Deus não eram contadas, de pais para filhos mais. Aquilo que Deus fez lá no deserto, que Deus fez no Egito, não era mais contado de pai para filho. Então a ira de Deus se acende e Deus os entrega. E você vai ver anos e anos nos nossos estudos agora para frente de sofrimento de um povo que tinha tudo na mão. Mas havia predito, havia profetizado já a Moisés, dizendo o seguinte: olha, vocês se abandonarem o Senhor, vocês serão escravos na própria terra. Onde vocês têm fartura, vocês serão escravos. Os inimigos vão guerrear, vão tomar vocês. As nações que estarão em volta de vocês irão tomar vocês. E sabe o que vai acontecer? Eles vão obrigar você a servir os deuses deles. Eles vão abusar do teu Deus. Vão dizer que vocês são um povo sem um Deus verdadeiro que os defenda. E isso vai ser cruel para vocês. Vocês vão ser muito envergonhados em própria terra, em propriedade que Deus deu a vocês. Vocês serão humilhados. E isso, então, começa a acontecer. Mas uma das coisas que nós vamos ver nesses estudos também é que Deus, mesmo a ira dele descendo sobre o povo, porque o povo afastou-se dele, ele amava aquele povo. Deus tinha uma fidelidade tremenda com Abraão. Só que Abraão não falhou com Deus, Isaac não falhou, Jacó também não falhou, Moisés não falhou e ensinou aquele povo como andar e como servir a Deus de fato. Josué lutou por aquele povo, tanto quanto Arão antes, e depois o filho de Arão, Eleazar, e agora no tempo de Finéias, também, o filho de Eleazar. O que acontece é que Finéias, o sacerdote, lutava, mas o povo abandonou. O povo, então, mais tarde abandona. Finéias viveu nos dias dos anciãos e Finéias viu também um povo fiel ao Senhor. Mas mais tarde o povo abandona. E o que acontece com esse abandono do povo é que eles então começam a perceber outros deuses entre as pessoas que moravam perto deles. E agora eles já não estão servindo mais os deuses do outro lado, do rio Eufrates, e nem os deuses do Egito. Eles estão servindo os deuses ali que o próprio Deus disse para não servir. Eles começam então a prestar cultos a esses deuses. E vocês vão perceber também que eles começam a casar com quem Deus proibiu que eles casaram, a misturar as raças. E Deus havia proibido isso. E o povo então começa a tomar o seu rumo e a fazer coisa que lhes dessem prazer. Por isso, volta ao título da mensagem: não abandone aquele que te abençoa. Mas o que eu estava dizendo a você é que Deus, mesmo irado, Deus sempre amou
aquele povo por razão de Abraão, por fidelidade a Abraão, pela aliança que ele fez a Abraão. O povo abandonou a aliança, mas Deus não abandonou a aliança de outrora que ele fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó, e cumprindo o que ele prometeu, ele colocou o povo ali. Mas o que acontece de lindo é que Deus, sendo um Deus cuidadoso, ele então coloca esses juízes, e nós vamos começar estudando no próximo capítulo sobre Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz. Otiniel é aquele mesmo que no capítulo 1 de Juízes fala, relatando de volta a conquista ali de Debir, né? Aquele genro ali que se casou com a filha de Caleb, né? Por ele ter sido valente. Este mesmo valente está ali agora sendo levantado por Deus, por misericórdia daquele povo, porque o gemido, a dor daquele povo chegava até o trono de Deus, até a presença de Deus, e Deus então se apressava em socorrer o povo. Só que o povo mais tarde volta a pecar. Deus socorre e volta a pecar. Então vamos estudar detalhadamente a vida de cada juiz de Israel, para você entender como Deus trabalha desde o princípio. E nós vamos estudar desse período dos juízes até chegar ao rei Saul. São 390 anos de história. Vocês lembram dos 400 anos de sofrimento lá no Egito? Agora vamos estudar mais 390 anos de história. E você vai aprender a palavra de Deus e vai aprender cada dia mais de que não vale a pena ser infiel a Deus, que vale a pena ter fidelidade a Deus, que vale a pena conhecer a palavra de Deus nos detalhes, porque elas nos levam a crer em Deus. E vale a pena também você ver essa história, porque você sabe e saberá que como Deus não abandonou o seu povo, não abandonou o povo de Israel, Deus sempre tinha uma válvula de escape para eles, para livrá-los dos inimigos. Deus também livra você, Deus também abençoa você. Você é importante para Deus. Deus quer trabalhar na tua vida, mas o mais importante é você dar importância também a Deus. Porque o caminho é de duas vias, é você dando glória e dando honra a Ele, é eu dando glória e dando honra a Ele, e Ele nos abençoando. Isso faz parte da aliança entre nós e Deus, entre o povo e Deus. Então, se nós sabemos que Deus guarda a sua aliança, só toca a nós guardarmos a mesma aliança. Se Deus é fiel nas suas promessas, só toca a nós tentarmos agradar esse Deus das promessas, né? Tem um hino que fala Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Nós somos passíveis a mentiras, mas Deus não. Mas se formos fiel até a morte, a Bíblia diz que nós teremos a coroa da vida. Mas Deus não só quer nos abençoar lá no dia do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Deus quer caminhar conosco momento a momento, instante a instante. Eu levantei aproximadamente hoje às 6 e pouca, 7 da manhã. Estou até agora, que já passou da 1 da tarde aqui, na presença de Deus, buscando a Deus, estudando a palavra de Deus, para que Deus faça em minha vida aquilo que apraz a Ele. Passei por 1h10, 1h15 de oração de joelhos já, orando por você que assiste este vídeo, orando pela minha vida, orando para que Deus manifeste o poder dele nas nossas vidas, orando para que você agora que está assistindo este vídeo tenha vitória em Cristo Jesus naquilo que você está pedindo e que apraz o Senhor, que dá prazer ao Senhor em fazer na tua vida. Se andarmos com Deus, Deus andará conosco. Se alegrarmos a Deus, Ele estará conosco. Se bendizermos o nome de Deus, Ele também falará bem de nós no seu trono da graça. É muito bom Deus poder nos chamar de servo ou serva bom e fiel, serva boa e fiel.
É muito bom saber que Deus conta conosco, que Deus é maravilhoso e Ele jamais nos desamparará. É muito bom saber que foi Deus que nos chamou e que nos escolheu, e não fomos nós que escolhemos a Ele. Mas a ordem dele é aquela que Jesus disse aos discípulos, para que vades e deis bons frutos. E nós precisamos frutificar bem. Nós não podemos ser como o povo de Israel, que hoje está com Deus e amanhã abandona a Deus. Nós precisamos ser constantes no nosso amor a Deus, na nossa forma de amar a Deus, na nossa forma de trabalhar para Deus e de honrar o nome dele, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. É muito importante caminharmos com Deus. Jesus está preparando-nos mansões celestiais. É como Deus preparou aquela terra ali usando os cananeus para que o povo chegasse e recebesse do bom e do melhor. Deus falava com eles, para motivá-los cada dia mais. É uma terra que emana leite e mel, terra da abundância, terra de pastagem, terra de frutos doces. Mas às vezes nós abandonamos todas essas promessas de Deus por prazeres desta vida, como eles fizeram. Afastaram-se de Deus, se jogaram à idolatria e, após isso, à imoralidade, a cultos de prostitutos e prostitutas. E Deus se entristeceu e se irou com eles. E o próprio Deus pergunta: por que fizestes isso? Não deixa Deus te fazer esta pergunta. Não deixa Deus chegar a este momento triste com você. Alegra-te em Deus e faça Deus alegre com você. No nome de Jesus, porque eu quero fazer isso para o meu Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Não abandone aquele que te abençoe. Que te abençoa. Busque a Deus. Cresça no Senhor e seja abençoado e abençoada por Deus, no nome de Jesus, e que a tua família colha frutos desse teu relacionamento com o teu Deus, que a minha família colha frutos do meu relacionamento com Deus. Pastor Riva Martins, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, que Deus abençoe você e família, e até amanhã, se Deus quiser.